Vamos direto, né? Direto. Estamos indo pra Barra. Sabe chegar lá? Não, lá é Jacarepaguá, né? Você tem passaporte? Ladies and gentlemen, tonight, Kid Jarrett. Pois é, a gente começou a pré-produção lá no Jorge, gravando algumas ideias, tirando o tom das músicas, né? Não, você pode ficar aí virada pra cá. Bom, a gente começou tentando ver que músicas que podiam ter como esqueleto os violões. A gente queria colocar tudo, queria colocar uns instrumentos, queria colocar, sabe, instrumentos exóticos, cítara de novo, colocar vibrafone, colocar o que a gente mais pirasse, assim, a gente ia colocar no disco. O que a gente fez foi reduzir para o que seria a música tocada, assim, normalmente quando você vai mostrar, olha essa música aqui, para depois fazer uma combinação de violões, que cada um faz e tal, que senão fica de igreja, né? Todo mundo fazendo tchacanducu, não dá. Tinha uma lista, assim, mas a gente fez uma lista das músicas que a gente queria tocar, o Grande Hotel, Como Eu Quero, a gente achou que era meio... Era até uma certa ingratidão, assim, com os fãs, assim, não colocar elas no disco, né? Quando a gente foi escolher quem ia produzir e tal, aí não, tinha que ser alguém de fora, né? Aí o Bruno lembrou do Paul, que realmente era de fora mesmo, né? O cara é inglês, então, pô, a gente sempre teve vontade de trabalhar com pessoas de fora, sabe, de tentar, mas é uma coisa enrolada, porque você vai convidar uma pessoa que você pode ter ouvido um disco maravilhoso desse cara, mas você não sabe se você vai se dar bem pessoalmente. Se você faz algum faz mais lento, mais swingado, né? no final, no meu mar, tudo bem, pode ser, mas acho que tem que ficar mais no tom jazz. Conheço eles desde essa época, 95. Antes eu morava no Brasil, estava de férias, e até eu tinha um encontro com eles falando de produzir disco que foi feito em 96, que não rolou. Logo que ele chegou no Brasil, chegamos a levar um som com ele no estúdio e tal. Ele fez uns 2 ou 3 remixes nossos. Aí a gente falou, pô, vamos convidar o Paul para fazer a produção. E ele chegou muito bem, assim, chegou devagarzinho, quase, assim, é um mineiro britânico, né? Tem essa coisa meio quietinho e tal, tranquilo pra caramba. Paul está aprendendo conosco a falar português. Carioca. Carioquês. Então agora ele vai dizer para vocês algumas palavras que ele aprendeu. Grande Hotel. De um caminho atropelou a paixão, sem teus carinhos e tua atenção, o nosso amor se transformou em... Foi uma
questão de fazer um pouco de... fazer um arranjo mais delicado, assim, em vez de ficar no ensaio tocando. Tinha algumas músicas mais para balada, a gente queria pegar mais sutileza nas músicas. Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só pra se viver? Eu escrevia pra caramba, adorava escrever. Mas nunca tinha escrito letra de músicas. Eu escrevi um negócio seco, assim. E vi aquilo dividido de maneira diferente, cantado. Achei super legal. Falei, pô, acho que eu sei fazer isso também. Achei umas fitas e a gente ensaiando, assim, ensaiando fixação, sabe, tocando. Era muito mais solto. Falei, caramba, eu tocava desse jeito, não lembrava mais. Pode colocar um pedacinho de fixação, vocês vão ver que não tem nada a ver com a versão original. Eu não lembro, assim, da gente ter sentado um dia e ter imaginado que venderia tantos discos ou não sei o que. Tudo era uma surpresa. Logo no primeiro compacto, a música virou uma febre, assim, de repente. A gente começou a fazer chacrinha pra caramba, ia toda semana no chacrinha. Alô, atenção, a maior banda do Cazaquistão, não sei o que, Kid Abelha. Aí a gente fazia praticamente toda semana. E a gente passou um ano, assim, indo em tudo quanto é lugar, sabe, assim, acho que o subúrbio do Rio não tem uma casa noturna, assim, que a gente não, sabe, um clube que a gente não foi, assim. Procuro evitar comparações entre flores e declarações. Eu tento te esquecer. A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua. Quem pode me entender? Depois de você, os outros são os outros e só. Depois de você, os outros são os outros e só. Melhor coisa que tem é fazer disco novo. Nunca soube, nada saberei, sem saber que lugar me pertence, que eu possa abandonar. A gente também quis gravar músicas inéditas. E uma coisa que rolou, assim, de consenso é que a gente não queria simplesmente fazer uma coisa olhando para trás, né? Que esse disco também tivesse apontando para o que a gente vai fazer. Então tem 3 músicas novas. Todas são minha letra e música do Jorge, né? Tem uma chamada Nada Sei. Nada sei, Nada sei, desse mar, nada sem saber. Tem uma outra chamada Gilmar Leisson. Outras tragédias não soam. A gente tem uma vontade de mostrar esse momento agora, assim, como um resumo até de tudo que aconteceu, mas de uma maneira muito relaxada. Vamos falar mais baixo. Tem aí músicas que não tocaram e que são bacanas, né? Esse trabalho não é só para mostrar hit. Maio já está no final. O que somos nós, afinal? Se já não nos vemos mais, estamos longe demais, longe demais. Maio é uma música que não foi um hit e é incrível porque ela é o maior pós-hit que a gente tem. Porque ela é uma das mais pedidas sempre, assim, em show, quando ele começa a gritar pedindo música. É Maio.
A gravação é daqui a 3 dias, ainda não tô... A gente fica... Pô, e aquela música? Será que, pô, não troca essa música por aquela e tal? A gente tá tentando fazer uma aqui, um hit, transformar meio bossa, assim, nessa. Quando você vem, vou passar o fim de semana, eu finjo que tá tudo bem. Eu nunca ensaiei tanto na minha vida. Você ignora tudo que eu faço, depois vai embora. Quero te encontrar. Acabou que a gente fez o nosso blendzinho, que foi... que... Vamos ver o que acontece, mas acho que tá muito legal, assim, essa mistura de umas coisas mais intimistas, assim, outras coisas com a banda toda na pressão. A gente sempre teve a preocupação em todos os detalhes, né? E todas as partes estéticas, não só a música, como também o visual, como o cenário, como o figurino. Tem fontanagem antes de beber? Bem, faz parte. São as luminárias maiores, seriam essas aqui com as cortinas. E aqui atrás temos todas as outras que vão fazer esse pano de fundo que dá pra profundidade pra gente. Eu gostei dessa coisa assim. Então seria atrás dessa cortina aí, desse painel. Me dá uma ideia mais de sol. Vou levar essa, né? Sabe, já que pegou no amarelo. Eu tive um sonho, vou te contar. Eu me tirava do oitavo andar. E era preciso Ficar esse aqui, eu acho que talvez não marque tanto. morrer e não me machucar. É o que devo. Grandão, né? Não temos que ter medo. É o que devemos fazer. Então, fazer tecido com PCBim e objetos de matriz e vice-versa. Eu tive um sonho. Foi legal a gente ter combinado a altura do Moving Light com o negócio de cenário. E era preciso voar pelas escadas pra não deixar que ele chegasse. De frente ou de contra dá pra... Pô, até que nós representamos bem a historinha pro making off, né? O que a gente falou mesmo? Não É, o entendi que nada. era mesmo? MTV é aqui. Quem vai participar são os músicos que estão na estrada com a gente, que é o Cadu na bateria. Cara, eu conheço o Kid, eu acho que uns... Na época que eu tocava com o Lobão ainda, ele é de 88, 88. Tem o Rodrigo, que entrou agora, que é o Rodrigo Santos, do Barão, que também faz vocal bem, adora essa praia de violão e tal. O Kid sempre teve essa coisa das melodias também, os acordes bem musicais. Então eu acho que isso ficou valorizado agora nesse acústico bastante. O Nani, a gente resgatou o Nani pros palcos, porque ele é guitarrista, já tocou com um tempão com o Léo Jaime, com o Lobão, e é um puta guitarrista, assim, a gente tem até uma banda juntos, os Britos. Tri para dar um reforço na parte dos violões, que é a grande característica, né? É o símbolo do programa e tudo. Então acho que tá aí, acho que a tendência é só perfeito, vai ficar bonitinho, vai ser um discão, um DVDzaço. Eu vou adorar mostrar pra prole e o futuro. Em pleno voo noturno, zona de pura alegria, a solidão sozinha corria atrás de mim. Deu tudo certo. Esse producer. E
chamou Edgar Escandurra também, que já tinha feito uma canja no show da gente em São Paulo e tal. Eu dei uma canja em São Paulo, no DirecTV Hall, lá, Music Hall. Eles tocaram uma música do Ira também, Mudança de Comportamento. E, pô, foi super bacana, assim, fiquei super feliz desse convite agora. E, pô, pra mim é uma honra, porque é uma banda pop que eu gosto muito, assim. Uma delicada lembrança, branca neve que nunca se... Da nossa geração, por mais diferente que o Kid Abelha possa ser do Ira, a gente frequentou as mesmas casas de show, a gente foi nas mesmas rádios. Passado um certo tempo que você esquece as diferenças assim, de estilo e que se mantém, evidentemente, você percebe que existe um amor, assim, de turma mesmo. É como se fosse uma jovem guarda. Kid Abelha, quase 20 anos. Quando eu comecei, eu tocava com o Traje a Rigor, em 83, 84, a gente fez um show no Rio. Aí ficamos super amigos, o pessoal. Quero você como eu quero, longe do meu domínio. Vou fazer essa música como eu quero. Acabei tirando a música hoje aí com o pessoal, aí vai ficar bem legal. Longe no meu do Você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Um pouco mais da minha voz aqui na vida. Eu tô no lugar certo aqui. A mente do Lenine é tão aberta, assim, um cara tão bacana. E quando a gente tava pensando assim, no Hildon cantando aquela música e tal, não sei porquê o lance da voz do Hildon com a voz do Lenine juntou de alguma forma que a gente também ficou afim de conhecer o Lenine pessoalmente. O encontro já foi extremamente feliz e bacana. E a música já estava inconsciente, né? Então acho que isso facilitou muito a química do grupo. Quando ele faz a introdução da música, vira outra eu coisa. sinto assim um negócio de Hildon, assim. E ele incorporou o louco, né? Dizem que sou louco. Dizem que sou louco. E o cabelão, assim, acho que ficou legal. Dizem que eu sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. O Jorge ligou pra mim. A gente não se conhecia muito, não. Acho que tinha. Eu me lembro da Paula ter assistido um show que a gente fez, eu e Suzano, mas a gente nunca tinha feito nada junto. Mas eu achei bacana o convite, a música que foi. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Obrigada. Poxa, ninguém quer mais ouvir a gente, tudo bem. Sempre fico muito nervoso, assim, quando vem uma estreia, né? A gente fica, caramba, será que vai dar certo? Agora tá dando aquela adrenalina antes do show, assim, anticlímax total, medos e paranoias e tudo. E você perde teu bocal do sax, não acha, bota um negócio ali, não sabe pra onde vai, o que faz, né? Mas tá tudo certo, acho que os outros vão segurar por mim, não tem problema. E tem um inesperado ali, o que pode acontecer, você pode descobrir um momento super bacana, assim, pode ficar numa roubada, né, numa saia justa e fazer uma cara de que tá tudo bem, né? Vamos ouvir a noite cair, o sol ajudá-la a se levantar. Dá nervoso. Eu sou muito do começo, quero que comece. Sempre foi assim, desde prova da escola até show, tudo. Olha, Tá na hora. ó, o cara já veio agulhar. Temos um produtor inglês, viu?
Britânia. Totalmente pontual. Porque tu acabou, não? Eu só queria mais. Acabou, né? Bota pra fuder! Então... Não, mas com toda a classe. Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Eu não estou disposto a esquecer seu gosto, errei. Fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada. Valeu, Jefinho. Ficou pra caramba. Como é que foi hoje? Foi muito bom. Eu não faria de novo, todo dia ficaria aqui fazendo. Isso aqui é um... Tem material aí para 3 DVD, 2 acústicos. Eu acho que a gente mandou bem. Não tenho certeza não, porque ainda não vi, mas eu acho que foi legal. Eu fiquei ali antes de começar o show, sabe? Agitando, assim, pra ficar nervoso, pra ficar ligado. Acabou, cara. Acabou, estamos liberados agora. Agora é esbórnia.